Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. Eu sou o professor Marcos Santos e coordeno aqui as atividades da Casa da Pesquisa Operacional. E hoje nós estamos recebendo o professor Lucas Barros, que vai falar um pouco sobre um tema bastante interessante, que é sobre a transparência algorítmica no setor judiciário, não é isso, Lucas? Sim, isso mesmo, Marcos. Já de antemão, agradeço aí a Casa de Pesquisa Operacional, ao convite do professor Marcos, e deixo uma boa noite a todos aí. Então, Sim, a ideia é essa, é trazer esse tema para a gente conversar sobre. exato. E isso vem ao encontro justamente, que eu sempre comento aqui, né, na Casa da Pesquisa Operacional, que a pesquisa operacional ela é um tema totalmente interdisciplinar, né? Ele passa aí por várias áreas, né? Ele passa pela psicologia, ele passa pela biologia, ele passa, né, pela educação. Então, eu sempre dou exemplo, né? Em dezembro de 2020, eu participei de uma banca de doutorado que a candidata era uma pedagoga que estava defendendo uma tese de doutorado em que ela propôs um novo modelo, né, de tomada de decisão. Então, quer dizer, a pesquisa operacional aplicada na área da pedagogia, né? Nós já tivemos aqui, em duas oportunidades, a apresentação de psicólogos, né? Primeiro foi o professor Rafael Bastos, que falou sobre a utilização de teoria dos grafos para construtos psicológicos, né? E depois tivemos o Rendel Mota também, que falou sobre a questão da percepção, né? E na tomada de decisão. Já tivemos aqui, enfim, né? O professor Rafael Moral, lá da Maynooth University, lá na Irlanda, ele é biólogo por formação, né? E fez o mestrado, doutorado em PO, e hoje em dia ele dá aula lá na Irlanda, ele é professor de lá, né? Trabalhando com pesquisa operacional. Então, quer dizer, a pesquisa operacional ela tem essa característica, né? Ela é interdisciplinar, né? Então, eu vou rapidamente passar aqui algumas informações sobre as nossas atividades, né? Então, para quem não conhece, para quem está chegando agora, esse é o nosso site, www.casadapesquisaoperacional.com, e lá nós temos aí algumas informações básicas, né, sobre as nossas atividades aqui da casa, né? Quais são os cursos, as lives, né? A periodicidade que elas acontecem e por aí vai, né? E periodicamente, ou de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, eu organizo aí o que a gente chama de Semana da Pesquisa Operacional. Então, no início de dezembro, ali tivemos a segunda semana da pesquisa operacional. Depois, logo depois do Carnaval, eu organizei a terceira semana da PO. Depois tivemos a quarta semana da PO, em abril, né? E aí tivemos a última, foi a quinta semana da PO, ali no final de junho, início de julho, foi a semana do Apocalipse Excel, né? E aí nós vimos aí vários modelos analíticos super avançados, todos trabalhados em Excel, né? Foi assim o objetivo era justamente mostrar que dá para desenvolver qualquer modelo matemático em Excel. E agora a nossa próxima semana da PO já tem data, já está tudo pronto. A sexta semana da PO. O objetivo nessa sexta semana, quem quiser já pode até se inscrever, é só escanear esse QR Code.
o objetivo é fazer uma imersão na pesquisa operacional. Nós teremos aí 5 dias e cada dia nós vamos explorar uma área temática diferente da PO, né? Então, na segunda-feira, o professor Deoclides vai falar sobre a programação linear, porque, obviamente, é a primeira área da PO que a gente tem contato, né? Então, o professor Deoclides vai falar sobre a programação linear e, né, vai mostrar alguns problemas. O objetivo é justamente mostrar um pouco de cada área, vamos dizer assim, né? Depois, no dia 2, no dia 3, o Miguel vai falar sobre o apoio multicritério à decisão, vai mostrar o método HP gaussiano e a ferramenta que ele desenvolveu aí no Shine, do R, né? Super fácil de calcular, super tranquilo. É só colocar lá os dados da matriz e o software lá já calcula tudo, né? Depois, no dia 4, o Tiago vai falar sobre teoria dos grafos, também utilizando R, né? Então, vai falar ali na teoria básica ali de teoria dos grafos. Depois eu vou falar na teoria da decisão, é uma outra área temática da PO, e aí eu vou falar sobre os métodos de tomada de decisão sobre incerteza e o software Payoff Matrix que nós desenvolvemos lá no Instituto Militar de Engenharia, né? E, por último, não, inverti, né? Inverti. Dia 4 é o Cláudio, inverti, sei lá. É que eu estou cego, cara. Estou tentando enxergar e não consigo. Dia 5 sou eu, teoria da decisão, e dia 6 é o Cláudio, que vai falar em previsão de demanda, que é um assunto também que está super em voga, né? Todo dia a gente escuta falar aí na Covid-19, média móvel. Pô, por que eu uso a média móvel e não uso a média simples, né? Enfim, então é um assunto também que está super aí em voga e importante a gente conhecer, né? Então, o objetivo é passear por essas áreas. Para quem não conhece a PO, para quem não conhece, quem ainda não teve contato com essas áreas, possa ter um primeiro contato e ter uma ideia do que se trata, né, a pesquisa operacional. E das suas infinitas possibilidades, né? Então, fora essas semanas da pesquisa operacional, periodicamente eu organizo também alguns eventos temáticos, né? Então, nós tivemos lá, eu fiz recentemente uma oficina de isomorfismo de grafos, tivemos aquela semana, primeiros passos com a pesquisa operacional e a ciência de dados. Aí eu convidei lá o coronel Marcelo Zavadski, que é professor do ITA lá nos Estados Unidos, né? o United States Air Force Institute of Technology, e aí ele deu uma aula sobre o método VFT, né? Sobre a abordagem VFT, e aí a Lana falou sobre internacionalização do currículo, né? Enfim. E aí, todo esse material, todas essas lives, todos esses métodos, sejam da Semana da Pesquisa Operacional, sejam desses eventos temáticos, desses workshops, todo esse material está disponível lá no nosso canal da Casa da Pesquisa Operacional. Então, está aí o QR Code também. Quem quiser dar uma olhadinha, é só escanear esse QR Code. Então, está tudo disponível lá. Então, o professor Éder deu um curso completo de simulação discreta, usando o Arena, o software Arena, né? O professor Davi deu um curso também completo, utilizando o Minitab, um curso de melhoria de processos. E lá nós temos o método HP, método TOPSIS, método Electri, HP TOPSIS 2N, Miguel já falou no Prometê Sapevo, TOR2, algoritmo de Kruskal. Então, assim,
Não tem tudo de PO, né? Muito longe disso, a PO é imensa, então não temos tudo lá no nosso canal, mas já temos alguma coisa, né? Antes não havia nada, né? Antes não... né? Porque, assim, a pesquisa operacional ela está muito restrita ainda às universidades, né? Você quer aprender o método TOPSIS, por exemplo, você tem que fazer o mestrado ou doutorado numa universidade. Se você não for fazer um mestrado ou um doutorado, esse conhecimento não estava disponível em nenhum outro lugar. Agora está disponível aqui no canal da Casa da Pesquisa Operacional, né? Então, existem vários outros métodos que nós ainda não trabalhamos, mas isso é um trabalho, né? É um trabalho de formiguinha, né? A cada novo membro, a cada novo participante. Hoje o professor Lucas também gentilmente aceitou o convite, vai dar a contribuição dele. Então, aos pouquinhos, vamos formando essa massa crítica para levar a pesquisa operacional para o Brasil inteiro, né? E aí, nós tivemos o 7º curso, né, da Casa da Pesquisa Operacional, que foi sobre o método SAPEVO-M, e o 8º curso, que vai começar, se eu não me engano, no dia 11 de agosto, se eu não me engano, vai ser aplicações dos métodos da PO em problemas logísticos. Então, nós vamos focar aí nas possibilidades de aplicações em problemas logísticos, né? Grafos em logística, multicritério em logística, simulação em logística, né? Lembrei agora do aluno que perguntou lá para o professor Éder, né? Professor, aonde que logística eu aplico pesquisa operacional? Né? Aí, como é que foi a sua resposta, Éder? Não, então, mas daí eu fiquei pensando, que eu tinha acabado de falar que servia para tudo. Pensei, ele falou, pô, professor, você acabou de falar que serve para tudo e você não está conseguindo lembrar de nada? Eu falei, então, eu estou tentando lembrar de alguma coisa que não use pesquisa operacional. Pois é. Em logística fica até ruim para pensar alguma coisa que não usa PO, né? Tudo usa PO em logística, né? Então, justamente por isso, esse vai ser o assunto da nossa 8ª turma, né? As aplicações da pesquisa operacional em problemas logísticos. Bem, esse aí foi nossa turma de teoria dos grafos. Acho que foi em setembro que aconteceu esse curso, se eu não me engano. Essa é a nossa rede de parceiros, né? Aos poucos estamos reunindo aí vários parceiros em torno dessa causa, né? Em torno da pesquisa operacional. Então, temos um desconto. Quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto lá no Grupo GEM, né? O professor Éder também estabeleceu uma parceria conosco aí na Master Lean Six Sigma. O professor Daniel também fez uma parceria conosco, dando 25% de desconto nas inscrições lá do CIMEP, e por aí vai, né? E temos aí vários outros parceiros, sempre aí em torno, né, tangenciando as atividades aí da pesquisa operacional, né? Então, temos aí o nosso perfil no Instagram. Então, vez por outra, eu marco alguma live lá também. A última que eu marquei foi com o Alex, que falou sobre a aplicação do apoio multicritério à decisão em seguradoras, né? Ele efetivamente trabalha numa das maiores seguradoras do Brasil e aplica lá efetivamente os métodos. E temos aí o nosso Telegram, nosso grupo no Telegram da Casa da Pesquisa Operacional, que é o nosso principal canal de comunicação. Então, é por esse grupo que eu mando os links das lives, como a de hoje, né? Mando desconto em cursos,
às vezes aparece vaga de emprego, vaga para freelance, né? Vaga de estágio. Então, tudo que eu acho que é assim de informação relevante, de utilidade pública, eu mando, né? Eu mando nesse grupo aí do Telegram. Então, quem quiser fazer parte, eu vou colocar o link aí no chat, enquanto o professor Lucas estiver falando, e aí é só fazer parte do grupo, né? Então, tem bastante material interessante. Então, como a gente sempre conversa aqui, o nosso objetivo da Casa da Pesquisa Operacional não é tão somente fazer uma live como a de hoje, ou oferecer um curso, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar um ecossistema em torno da pesquisa operacional, né? Então, é por isso que nós temos os cursos. Opa, peraí, o Brian quer entrar aqui. Então, temos os cursos, temos as lives, Semana da PO, workshops, oficinas, né? Um ou outro quer escrever um artigo, aí eu chamo o Éder, a gente escreve o artigo juntos, chamo o Miguel. Então, o objetivo efetivamente é criar um ecossistema para disseminar pesquisa operacional por todo o Brasil. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho, né? E é por isso que nós estamos trabalhando, né? Em torno desse objetivo de fazer com que esse ecossistema fique cada vez mais saudável, cada vez melhor, né? Mas, para isso, eu preciso, é o que eu sempre falo, eu preciso do apoio de vocês, né? Sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. Eu, sozinho, eu não consigo fazer nada, né? Eu preciso ter as pessoas apoiando, preciso ter as pessoas comparecendo, me ajudando, sugerindo nomes para... Ih, professor, pô, conheço um cara legal que dá aula não sei aonde, vamos chamar ele. Ah, professor, aprendi aqui um método bacana, vamos falar, vamos mostrar? Vamos, né? Então, eu preciso que vocês me ajudem de maneira proativa, porque senão a casa acaba, né? A casa é nossa, né? Então, não adianta eu tentar ficar fazendo um esforço, né? Um sacrifício hercúleo, se eu não tiver o apoio de vocês. Eu preciso ter o apoio de vocês para que as atividades possam continuar, né? Então, eu vou... Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, eu vou passar a palavra para o professor Lucas. De antemão, eu já agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade do professor Lucas, tá, professor? E eu queria que, no primeiro momento, você falasse um pouco da sua trajetória, da sua experiência, para a gente... Sim, será um prazer. E aí, em seguida, não, será um prazer. Entramos aí na apresentação. Tá, não, vamos lá. Só que eu ainda não estou conseguindo compartilhar a tela ainda, professor Marcos. Deixa eu ver aqui. Vê aí, tenta aí. Agora foi. Foi? Pronto. Foi sim. Então, vamos lá. O tema da minha apresentação hoje eu vou falar sobre transparência algorítmica no segmento judiciário. Agora, uma breve apresentação de minha parte, né? Eu sou cientista de dados em eterna evolução, porque sempre aprendendo, sempre se envolvendo em novos temas, em novas disciplinas, em novos projetos. E essa que é a ideia, né, não só do profissional de tecnologia, mas do profissional hoje, é se conectar com comunidades, é se interessar por outros assuntos, é ler, ouvir e assistir outros temas totalmente aleatórios, que isso contribui muito. Eu sou docente por amor e por paixão. Eu hoje leciono em 2 universidades em São Paulo. Participo de movimentos hackers e de alguns eventos tech. Eu sou formado em administração de empresas. O meu curso foi de 5 anos e a disciplina mais temida no nosso 5º ano de faculdade era a pesquisa operacional. E em muitos momentos, os alunos confundiam com logística. Eu me formei em 2003, então foi quase no século passado, e
e teve muita gente, o curso era anual, não era um curso semestral, então nós tínhamos 4 bimestres, e eu lembro que o professor, desde o começo do ano, falava, gente, não deixa para tirar, para recuperar, para querer passar de ano no último bimestre, porque é muito difícil. E eu realmente fui um dos espertos, consegui me preparar para não precisar de tanta nota no final do ano. Eu estava precisando de 6 para passar, a média era 6 na faculdade, mas eu tinha amigo meu que estava precisando tirar 8,5. Eu tive colegas que tiraram 1 mês de férias para poder estudar para essa prova. Alguns tiveram sucesso e outros não tiveram. E eles até perguntavam para mim, Lucas, como é que você conseguiu aprender, né? Ou como é que você consegue ir bem nessa prova com esse professor, né? E eu sempre brincava, eu falei, gente, primeiro, né, a gente tem que tirar todo o vínculo e até o ranço pessoal com o próprio docente. Se a gente não fizer isso, tudo fica impossível de aprender. E era um professor que, sei lá, ele escrevia meia lousa por aula, só que ele falava muito. E eu sempre tive muita facilidade em escrever rápido. Eu anotava até os pensamentos e o número de respiradas que ele dava em 2 aulas. E a aula dele, para prejudicar, era sexta-feira, a última aula. Então, a galera já estava bem cansada. Mas foi uma disciplina que trouxe... Eu aprendi muita coisa na época. Depois, em 2010, eu fui fazer um MBA em gestão estratégica. Tive a disciplina de logística internacional, que se falou muito na época de pesquisa operacional. Tanto que eu até perguntei para o professor na época, professor, isso são tópicos de pesquisa operacional. Ele falou, porque você já teve? Eu falei, não, eu tive na graduação, mas faz tempo, tal. Então, foi uma disciplina muito boa. Agora, no momento, eu sou candidato a alguns processos de mestrado. A minha linha de pesquisa eu vou contar um pouco para vocês hoje, que é esse tema de transparência algorítmica. É algo que me cativou desde o começo, é algo que também está mudando a cada segundo. Então, hoje eu estou falando isso para vocês e é capaz de amanhã a gente ter talvez uma portaria nova do Ministério de Tecnologia e Inovações. É esse mesmo, o ministério aí que acabou não tendo cuidado aí com o nosso querido CNPq e com o nosso currículo Lattes. Então, ele faz parte, ele que cuida da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que eu vou comentar um pouco com vocês hoje também sobre isso. Professor Lucas, só Oi. adendo, já que você está falando sobre a atualização dos dados constantes, eles acabaram de colocar uma mensagem no portal do CNPq, quem quiser dar uma olhadinha, só para reforçar o que o professor está dizendo aí, dessa velocidade de atualização das coisas, tá certo? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha na mensagem que eu coloquei aí no chat. Obrigado. Não, bacana. Agradeço aí a contribuição. Então, tudo isso está acontecendo, está evoluindo. Esse tema é um tema super recente. A gente tem ouvido falar nesse cuidado e nesse pensar em pesquisas em transparência algorítmica, em inteligência artificial explicável. Isso é coisa super recente. Talvez não tenha nem 10 anos. Então, também tem esse lado que tudo está em mutação, mas também tem um outro lado que também não tem tantos pesquisadores assim. Claro que quem está pesquisando está escrevendo, sei lá, coisas incríveis, estão publicando, estão apresentando em diversos eventos. Então, está sendo um aprendizado, sei lá, super intenso e ao mesmo tempo frenético, né? Porque cada semaninha que eu, às vezes, falo assim, hoje não, essa semana não vai acontecer nada, semana que vem eu retomo no tema. Vixe, quando eu vou retomar, aconteceu um monte de coisa, tanto aqui no Brasil, como em outros países. Mas, assim, eu me encanto muito por esse tema, e esse tema de transparência algorítmica, ele também, além da inteligência artificial que eu comentei com vocês agora, inteligência artificial explicável, ele também tem um quê de interação humano-computador, porque a gente também começa a pensar, né, na usabilidade de transparência de algoritmos, né? Como é que uma pessoa tem contato com um algoritmo, né? Como é que ela lida com isso? Quais são os principais impactos, né? E até outro dia
trouxe esse tema para uma turma de comunicação e a professora que me convidou falou assim, então, há boas chances que num futuro próximo a gente tenha algo parecido com o que a gente tem com o X ou com o Y, mas com foco em algoritmos. Falei assim, eu vejo que num futuro muito breve, assim, a gente vai ter uma evolução, sei lá, muito grande nisso e também um interesse também maior ainda de empresas, de profissionais, de órgãos do governo e do mercado no geral. Eu vou comentar um pouquinho agora do contexto, né? Esse tema tem como objetivo trazer essa relevância para essa transparência algorítmica baseadas em IA, em soluções que usam inteligência artificial pelos governos, independente da esfera, se ela é uma esfera federal, se ela é uma esfera de governo, ou se ela é do município. E aqui, em nenhum momento, eu respeito a opinião de todos quanto ao assunto, mas eu não abordo nem pelo viés tecnológico, nem pelo viés ideológico, qualquer tema relacionado ao algoritmo da urna eletrônica. Não. Até outro dia, um aluno me perguntou isso e até perguntou minha opinião. Aí eu falei, se você quiser conversar do viés tecnológico, a gente consegue conversar. Se for do viés ideológico, eu prefiro não conversar, porque eu respeito de todo mundo. Eu não sei se todo mundo respeita o meu. E até sobre a urna eletrônica, só encerrando esse tema, um professor também de IA, super conceituado, chamado Sérgio Gama, postou no LinkedIn recentemente algo também com viés e com foco tecnológico sobre a urna eletrônica. Quem, sei lá, se interessar pelo assunto, fica a dica. Procura o post dele lá, tem algumas interações bem interessantes e bem inteligentes também. Então, e cada vez mais a gente está tendo contato, né, com soluções baseadas em decisões automatizadas. E às vezes a gente fala assim, putz, espera aí, então, quer dizer, isso também chegou no governo? Sim, chegou no governo. No último mapeamento feito que eu tive acesso, isso é do meio do ano passado, já no segmento jurídico, há mais de 70 soluções em testes ou em execuções. Tudo para quê? Para otimizar a entrega. Já tem alguns tribunais já com uma certa maturidade em relação ao uso dessas soluções. Então, tem muita coisa acontecendo e isso está muito rápido. Já falando agora indo para um contexto mais aprofundado, né? Nós vivemos numa sociedade conectada, que é um movimento que vem desde a década de 90. Então, algo também que nós somos fortemente influenciados por novas tecnologias. Eu falo isso, Brasil. Então, assim, nós brasileiros, nós adoramos e amamos ter contato com novas atualizações, com novos sistemas, com novos canais streamings, com novas ferramentas de mídias sociais. E a gente sempre quer ser o primeiro a testar, né? E quando acontece aquilo de, então, até pouco tempo atrás, eu entrei e fiquei pouco tempo nessa ferramenta chamada Clubhouse, acabei não curtindo muito a dinâmica, mas era algo que eu, no começo do Clubhouse, que se eu não me engano, quem fazia parte do Clubhouse tinha só 2 convites a serem feitos para pessoas externas à rede, né? Sei lá, eu vi por 3 ou 4 semanas um frenesi enorme de pessoas até quase querendo comprar um convite para participar de uma rede social. Uma conhecida minha acabou me enviando, eu fiquei acho que uns 10 dias, depois eu acabei saindo. Então, assim, é do brasileiro querer conhecer, querer ter contato com novas tecnologias. Em contrapartida, novas necessidades surgiram, um aumento gigantesco por demanda de novos serviços e produtos sociais, isso antes da pandemia, agora na pandemia, isso explodiu, e a gente não está falando, assim, de serviço e produto social do que a gente, sei lá, do que a gente pensar. E os governos, assim, ao seu modo e ao seu ritmo, acabam ofertando alguma coisa para nós. E às vezes a gente fica assim, peraí, mas como é que isso é feito, né? Será que, sei lá, o critério que o governo federal ou que o governo estadual resolveu para conceder acesso
a um crédito ou a algum benefício, a alguma bolsa, será que isso está correto ou não? Será que isso tem um algoritmo por trás? Como é que funciona isso? Então, a gente começa a se interessar e começa a prestar atenção nisso, né? Não, peraí. Então, outro dia mesmo, eu ouvi uma notícia no rádio, que eu ouço muito rádio, que parece que foram descobertas, sei lá, uma fraude muito grande num benefício do governo e não sei quantas mil contas foram canceladas, né? Mas aí eu fico perguntando, como é que acharam isso? Ou não é tantas mil contas assim? Será quem que buscou isso? Será que alguém foi num banco de dados do legado, deu uma olhada, peraí, putz, então tem coisa aqui que não está atualizada. Como é que chegaram nisso de descobrir ou essa fraude ou que pessoas estavam recebendo um benefício de forma indevida? Então a gente acaba se perguntando, né, como é que se chega nisso, né? E a gente acha que, né, que somente o mercado privado, né, está pronto para lidar com esses desafios. E desde quando eu comecei a pesquisar, eu já vi que já tem parte do poder público já bem preparado para lidar com esses desafios e criar novas soluções e produtos. Agora eu explico 3 conceitos bem simples. O primeiro dele, algoritmo, né, que é um termo que pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para a gente alcançar um objetivo, né? Sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente. Essa é a única definição de algoritmo? Claro que não. Existem muitas outras? Existem muitas outras. Algumas até talvez até um pouco parecidas, um pouco diferente dessas daqui que eu comentei com vocês. Mas essa, quando eu achei e quis e quis incluir no meu PPT, na minha apresentação, eu achei ela a mais didática possível. Porque a ideia é também trazer isso para as mais diversas áreas possíveis, né? E não somente para quem trabalha com tecnologia ou para quem já sabe ou que talvez já seja um engenheiro de dados sênior ou alguém que já ministre disciplinas de tecnologia e entre outras por aí. Não, a ideia é trazer esse tema para quem quiser se interessar ou para quem quiser ficar com uma pulguinha atrás da orelha, porque essa aqui é a minha ideia da apresentação, é trazer algumas respostas, mas também deixar algumas perguntas. Falando em inteligência artificial, eu apresento que eu gosto dessa definição, que é um conceito que pertence à computação e consiste na capacidade que máquinas possuem esse poder, né, de interpretar dados externos, aprender a partir dessa interpretação e utilizar esse aprendizado para resolver tarefas específicas e atingir objetivos determinados. Ainda falando de inteligência artificial, né, ela busca fazer com que máquinas pensem como seres humanos, ou seja, que possam analisar, raciocinar, aprender e decidir de maneira lógica e racional. Então, esse maneira lógica e racional é algo que é incrível na inteligência artificial, mas inteligência artificial, por si só, né, a gente precisa ter um apoio humano, porque às vezes isso é lógico e racional demais, né? E o ser humano, quando trabalha em parceria trabalha lado a lado com a IA, deixa a IA cada vez mais poderosa. Então, eu vejo muitas palestras, muitos artigos, né, falando sobre mercado de trabalho, sobre cargos que já estão deixando de existir e outros mais que deixarão de existir aí no futuro próximo. Mas será que a gente também não consegue conviver e trazer a IA, talvez, para o nosso cenário? Às vezes, eu me pego me questionando sobre isso. Eu trabalho com inteligência artificial já faz um tempo, mas eu vejo também muitas pessoas querendo aprender, querendo entrar na área, e também vejo outras totalmente aversas à tecnologia. Isso, para mim, é natural. Isso, para mim, é normal. Agora, falando sobre transparência, né, que ela pode ser compreendida de algumas formas, né, e eu vejo que a transparência como disponibilidade de informação, né, que permite aos atores externos monitorar o desempenho na perspectiva da participação dos cidadãos no processo e, consequentemente, né,
a sua capacidade de a gente avaliar a ação das autoridades. E a transparência de algoritmos, eu trago aqui duas visões, existem outras, né, que é até desde o conhecimento de quem está por trás daquela tecnologia, daquela solução, que pode ser uma empresa ou uma pessoa física. Isso sim, pessoas físicas podem submeter soluções, participar de editais junto ao governo para a obtenção, né, para o desenvolvimento de soluções de IA. E também tem uma outra visão, né, que é o entendimento das instruções e operações feitas e até o conhecimento, né, da interpretação do código, né. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês agora. Outro dia eu estava falando isso com os alunos meus. Deixa eu só compartilhar uma tela. Aqui, ó, guia do Chrome. É um arquivinho que eu fiz em Python, que eu estava explicando para eles, né, falando um pouco de transparência de algoritmos, né, isso aqui, longe de ser um modelo de inteligência artificial, ele usa uma condição, é um dos primeiros comandos, esse comando existe em todas as linguagens, aqui eu fiz no Python, mas longe do Python de eu ser um evangelizador do Python e achar que o Python é a melhor linguagem, não, Python é uma boa linguagem, mas existem outras linguagens de programação, e aí eu trouxe para a turma, né, falei, gente, esse aqui é o algoritmo que eu calculo, né, se um aluno foi, deixa eu dar até um zoom na tela, porque talvez a tela esteja pequena, se o aluno ou a aluna foi aprovado na minha disciplina, então eu peço lá, pergunto a média do respectivo discente, ou da respectiva discente. Deixa eu torcer para o meu Python executar aqui rapidinho. Vai, Python, lá. Então, eu vou lá e pergunto. Eu falo que a média do discente foi 8, e aí eu falo que ele teve uma falta. E aí eu faço um if simples, lá. E aí eu dou... Peraí que eu acho que eu cliquei no play antes de executar a segunda aqui. Só um instante, peraí, gente, que deu uma carregada na minha máquina. Eu queria mostrar isso para vocês. Não, infelizmente. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu reiniciar tudo aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, eu trago isso numa outra hora aqui para vocês durante o dia, só para a gente não ficar... Fala que a média foi 8. Vamos voltar numa outra hora aqui, que infelizmente acho que deu uma carregada no meu Python, aqui no meu Colab. Pronto, deixa eu voltar para o meu slide, aí eu já retomo para vocês esse conceito. Pronto, então a gente apresentei 3 conceitos, de algoritmo, de inteligência artificial e a de transparência de algoritmos. Agora eu trago para vocês alguns cenários de como isso está sendo, tratado e lidado em outros países, e por último é o nosso Brasil. Então vamos começar pelos Estados Unidos, né? Em 2014, a Suprema Corte, né, do estado de Wisconsin recebeu um questionamento da equipe de advogados de um réu. Por quê? Porque no estado de Wisconsin e outros estados também do mesmo país, eles utilizavam um aplicativo chamado Compass, que ele trazia como resultado a pontuação de risco que um determinado réu trazia para a sociedade. Então, aí a Suprema Corte se baseava nessa nota gerada pelo Compass para ver se o réu ou a ré teria acesso a uma liberdade ou a uma flexibilização da sua pena. E quando a Suprema Corte foi indagada pela equipe de advogados, eles não souberam o que responder. E aí eles foram atrás do aplicativo Compass, foram atrás da empresa que criou esse aplicativo, e aí a empresa acabou sendo obrigada a abrir lá o seu código-fonte
e descobriram que o score que era gerado pelo aplicativo tinha um viés discriminatório. Então, isso aconteceu no comecinho de 2014, aí isso acabou desencadeando, não somente no estado de Wisconsin, mas em outros estados, aí, uma série de recursos, porque esse aplicativo já estava sendo usado já há um tempo pelas Supremas Cortes de diversos estados por lá, e isso acabou eclodindo aí num monte de, sei lá, de uma preocupação não somente dos americanos, mas no mundo todo, né? Peraí, será que a gente não está acreditando demais, sei lá, ou será que a gente não se acostumou com esse resultado e a gente não, em nenhum momento questionou ou em nenhum momento quis, peraí, será que isso está certo mesmo ou não? Será que, como é que a gente consegue, né, explicar esse algoritmo? Como é que a gente consegue, de alguma forma, fazer uma auditoria, mesmo que básica, desses resultados gerados? Então, isso acabou gerando uma preocupação no mundo todo. Agora eu trago para vocês o cenário da Nova Zelândia. Agora, em julho de 2020, que a gente está falando de um ano atrás, eles divulgaram a Carta de Algoritmo, que foi um documento assinado por 21 órgãos, com o intuito de fornecer, né, confiança aos cidadãos para garantir a transparência quanto ao uso dos dados pelas entidades públicas, né? Esse documento aí possui regras e as melhores práticas para o uso da IA pelo setor público. E também inclui algo que eu achei super incrível, né? Uma revisão periódica dos algoritmos, né, para garantir privacidade, ética e direitos humanos. Então, será que um determinado órgão, ao adquirir uma solução em IA, sei lá, deu certo, tal, está sendo executado, será que depois de 6 meses ou 2 anos, alguém não tem que levantar a mão e falar assim, peraí, será que a gente não se acostumou demais com esses resultados? Será que a gente não, sei lá, não deve olhar a fundo o que está por trás do algoritmo, executar esse algoritmo com uma outra massa de dados? Como é que estão os resultados que estão sendo gerados pelo mesmo? Para a gente... e uma outra coisa que eles também fizeram, que é o último bullet desse slide, eles disponibilizaram um canal para apelação sobre qualquer decisão baseada em IA. Porque na Nova Zelândia, parte do... e eles também, nessa carta algoritmo, eles também citam parte do documento, né, com uma atenção muito grande por um território indígena que existe no país. Quer dizer, então eles não colocaram todos no mesmo balaio. Então, para os indígenas, existem uma série de artigos dentro dessa carta para lidar com o indígena de uma forma diferente. Então, eu quando tive acesso, fiquei assim, embasbacado, falei, caramba, eles já estão nesse ponto. E nessa época, quando eu li isso, eu já tinha tido acesso, né, à estratégia de inteligência artificial aqui do Brasil, mas nada se comparava a isso, ou não chegava nem perto. Chile, país da América do Sul, aqui que eu cito na minha apresentação de hoje, eles fizeram um evento em outubro de 2019, chamado Transparência, Responsabilidade e Ética. Foi um evento promovido lá pelo Ministério de Tecnologia, com alguns painéis e apresentação de diversas iniciativas. Esse evento foi aberto ao público, então, em muitos momentos, a sociedade civil, além de ter ciência do que estava acontecendo, foi convidada a participar, a opinar, a querer incluir alguns itens ou contestar a inclusão de outros. E para esse segundo semestre de 2021 está prevista aí a publicação da Política Nacional de Inteligência Artificial chilena. Então, já tem alguns países já rumo a alguns documentos seguindo nessa evolução. A União Europeia, então, estou falando tudo coisa de 2, 3 anos, ou, no caso do americano, foi em 2014, já um pouco mais longínquo, mas a gente está falando de coisa que está acontecendo agora.
nos últimos tempos para cá. Em abril de 2021, a União Europeia apresentou a primeira proposta, se eu não me engano, ela até teve atualização, eu acho que eu acabei não correndo atrás disso, para a lei europeia, para inteligência artificial, está englobando todo o grupo de países. Então, sei lá, fazer para um país já não deve ser algo simples, imagina para fazer para mais de 15 países, uma lei que englobe, traga essa abrangência para todos. Então, eu falei da chilena e agora eu falei do cenário da União Europeia. Agora eu chego no nosso Brasilzão aí. Eu cito 3 resoluções, todas de 2020, 331, 332, 335, todas elas do Conselho Nacional de Justiça. Também cito, agora no começo de 2021, o 5º Plano de Ação de Governo Aberto, que foi uma iniciativa da Controladoria Geral da União. E também cito, que eu vou comentar para vocês agora nos próximos slides, um pouco aí da Estratégia Brasileira de IA. Então, vamos começar pelo que aconteceu aqui, um pouco da portaria número 4.617, 6 de abril de 2021, que ele fala sobre... Espera só um pouco... que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o que é mais famoso aí de sábado para cá, que ele trouxe alguns dispositivos e algumas atribuições sobre a Estratégia Brasileira de IA. Então, eu acho que esse primeiro documento deixou muito a desejar. Essa primeira portaria, ela não trouxe nenhuma meta, muito menos orçamento, organização ou alguma direção para se implementar algo. Ela também caiu no erro de tratar a inteligência artificial como uma coisa só, e a inteligência artificial é tudo, menos uma coisa só. Então, a gente tem aí um monte de coisa, a gente tem machine learning, a gente tem processamento de linguagem natural, a gente também tem reconhecimento facial. Olha quanta coisa que a gente tem dentro da IA, ou tantas outras coisas que também surgem a cada dia, a cada instante. Se a gente tratar isso num balaio só, numa sacola só, a gente pode ou exagerar ou fazer algo muito brando se a gente for adotar essa estratégia. Eles fizeram uma consulta pública, eu até participei dessa mesma, no fim de 2019 para março de 2020, onde eles fizeram algumas perguntas, foi uma espécie de um survey. Eles até citam nessa primeira portaria o Plano Nacional de Internet das Coisas, que esse mesmo plano também está associado à Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que também vem de 2018, mas esses 2 últimos documentos, tanto essa estratégia como o plano de IoT, já é algo melhor, mais estruturado, com uma direção, assim, com um norte. Então, nós estamos aqui e queremos, daqui a um tempo, estar lá. A gente vai fazer isso, isso, isso. Nós teremos um orçamento, nós teremos alguns pilares, alguns eixos, e como tocar isso, Essa primeira portaria não foi tão feliz assim. Já a segunda portaria, que foi publicada agora 13 de julho, então a gente está falando de coisa de 2 semanas atrás, eles começam o documento com um item, escrito metodologia. E até quando eu vi isso, eu falei, nossa, está parecendo um trabalho que eu fiz recentemente para uma disciplina do mestrado. E eles falam que essa estratégia foi criada por uma consultoria, E aí depois eu reli o documento, entrei em contato com alguns pares meus, perguntando se alguém sonhava que consultoria que seria essa, Porque se essa consultoria foi chamada, para participar da criação da estratégia, quando isso
virar um plano, né, e as execuções começarem a serem feitas, será que essa consultoria vai ser a mesma? Porque eu como cientista de dados, já me vi em alguns momentos críticos, né, porque às vezes a consultoria, ou o profissional, ou uma equipe é chamada para fazer o levantamento de requisitos lá do sistema ou daquela solução. Aí é feito lá o fechamento, tal, tem proposta, tem o kickoff do projeto, aquela festinha, tem lanche, tal, aí começa o projeto. Aí logo no comecinho da execução mesmo, da mão na massa, por algum motivo, trocam-se os profissionais, troca-se a consultoria. Aí entra uma segunda consultoria que, sei lá, talvez, com certeza pode entender do mercado, daquela solução, mas não entende do seu cenário e vai ter contato com aquele seu problema naquele momento. E aí aquela consultoria fica um tempo, aqueles profissionais ficam um tempo, e aí acontece algum terceiro evento, algum segundo evento, e se trocam os profissionais novamente, né? E aí, nesse meio tempo, passa o prazo, o budget do projeto é consumido e alguma coisa precisa ser entregue. E normalmente o que é entregue fica muito diferente do que foi especificado inicialmente, né? Se isso já aconteceu com vocês, isso aconteceu algumas vezes comigo, isso não é mera coincidência. Isso realmente acontece. Então, eu estou ávido por saber que consultoria que foi essa e, sei lá, e de alguma forma quero que essa consultoria faça um bom trabalho e que ela continue nesse projeto. Se isso trocar, não sei o que será feito. Nessa segunda portaria, eles reforçam o uso de eixos temáticos, são chamados eixos verticais e eixos transversais. Os transversais falam sobre regulação e o uso ético da IA, a governança da mesma, alguns aspectos internacionais. Já nos eixos verticais, né, a gente tem qualificações para um futuro digital, que é onde eles comentam sobre literacia digital. Eles falam sobre força de trabalho e capacitação. Eles comentam sobre inovação e empreendedorismo. Comentam sobre a aplicação da IA em alguns setores produtivos. Falam da aplicação de soluções no poder público. E também, aí para finalizar, falam sobre segurança pública. Numa linha dessa segunda portaria é citada um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nessa linha falam que será usado um budget desse fundo, mas em nenhum momento fala quando isso vai acontecer e qual que é o valor que será disponibilizado para a implementação dessa estratégia brasileira de IA. Então, aqui no Brasil ainda a gente está derrapando, a gente começou assim tardiamente, alguns países já estão bem mais avançados, mas não acho que a gente já deveria ter algo pronto, mas eu acho que a gente já poderia ter algo já num estágio assim mais evoluído, com algumas entregas, ou pelo menos já com uma evangelização dos estados e municípios quanto ao tema, porque pelo que eu pude apurar, isso ainda está muito na esfera federal. Eu consegui sondar com pessoas que trabalham aqui no governo de São Paulo, com algumas outras prefeituras também no interior do estado. O pessoal sabe o que sai na mídia e o que está na timeline do Twitter. Infelizmente, isso é pouco. Isso é pouco. Agora eu trago para vocês... aqui no caso, nos respectivos slides, há o link para as duas portarias. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês aí no final. Eu sempre gosto, sempre que eu apresento um tema, eu gosto de disponibilizar o PDF para as pessoas até se sentirem motivadas, né, e instigadas a pesquisar e continuar aprendendo e estudando sobre. Agora eu trago para vocês duas soluções daquelas mais de 70 que eu comentei há poucos. Uma delas é o Victor. Ela está sendo executada, é uma plataforma de IA,
no STF, ela foi implementada na gestão da ministra Carmen Lúcia em 2018, então já é algo que já está sendo já executado já há um bom tempinho, e a ideia, né, é você trazer uma facilidade maior na localização das peças processuais, na identificação desses processos relacionados aos temas de repercussão geral, que isso era algo feito totalmente de forma manual ou com alguma solução que fazia só parte do processo, e de tecnologia que eu pude apurar para essa solução. Eles usam Python, eles utilizam redes neurais, eles utilizam algoritmo baseado em árvore de decisão. Eu quis trazer escolher essa solução para estudar e também para trazer para o dia de hoje, porque os princípios, né, de inteligência artificial explicável se baseiam, né, em algoritmos baseados em árvore de decisão. Então, será que a gente não conseguiria, tendo acesso ou a parte do código do Victor, saber como é que ele funciona? Saber se será que ele tem algum viés ou não? Aqui a gente está falando de peças processuais, mas vamos dizer que se fosse uma outra solução que fosse usada para o nosso direito penal, como aconteceu no caso dos Estados Unidos que eu comentei há pouco para vocês. Então, são coisas para a gente se perguntar e ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, a segunda solução é uma solução que foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ela chama ELIS, né? O sistema foi desenvolvido por uma equipe interna do próprio tribunal, isso que eu achei incrível. Quer dizer, servidores do tribunal desenvolveram a mesma, e a ideia era acelerar a tramitação de processos, né? Reduzindo para 15 dias o trabalho que 11 servidores levariam mais de um ano para fazer. Então, olha que interessante, olha que avanço, né? Então, muita coisa está acontecendo e a gente acaba não sabendo, né? Porque normalmente quando a gente ouve falar, né, em judiciário, a gente sempre se remete putz, isso aí não serve para nada, é um monte de gente de toga que não faz nada, a tecnologia para chegar lá vai demorar muito tempo. Não. Já chegou, está evoluindo, e eu torço para que cada vez mais nós tenhamos, né, cases de sucesso para contar e para comemorar. Aqui eu cito como tecnologia, né? Eles usam Python, eles usam Java, eles usam banco de dados em Oracle. Então, são coisas, se você não teve acesso, em algum momento, pelo menos você já ouviu falar. Se você não ouviu falar, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu estou aqui em mãos, eu estou com um edital que foi aberto pelo CNJ, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, que é onde eles fazem uma convocação. Foi um colega meu que é advogado que me enviou, onde nesse edital, né, eles estão recrutando consultorias, pessoas físicas, pessoas jurídicas, para o desenvolvimento de um módulo de uma plataforma chamada Plataforma Sinapses, que também esse é para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o TJRO, também, que já é uma plataforma que já existe já há um bom tempo. Eu quis ter acesso a esse edital porque eu estou querendo escrever um artigo sobre isso. E nesse edital eles citam aí que a solução, né, entregue tem que respeitar algumas resoluções do órgão competente. É uma solução que é para ser entregue no prazo de um ano, com custo, com uma solução orçada em R$1.200.000. Então, eu achei o edital bem completo. Eu só li uma vez, eu não tive a oportunidade de relê-lo, mas em breve eu quero trazer isso, quero usar esse material para escrever aí um segundo artigo sobre o tema.
porque eu acho que cada vez mais o segmento judiciário vai beber da fonte da inteligência artificial, né? E nós, como cidadãos, nós, talvez até como entes da área do direito, ou nós, como analistas, cientistas, assistentes, engenheiros de dados, temos que também estar atentos a isso, porque se órgãos governamentais estão prestando atenção nisso, eu vejo com bons olhos que muito em breve o mercado privado vai também começar a olhar para esse lado também. Peraí, então eu vou lançar uma RFP no mercado, onde tenho um problema, quero uma solução baseada em IA, mas eu quero saber o que está por trás dessa solução. Sei lá, tem algum viés ou não? Como é que ela gera como é que esse modelo é executado? Então, eu acho que, assim, muito breve mesmo, eu acho que o mercado privado já vai começar a olhar isso com outros olhos, né? E nós, como consumidores também desse mercado privado, seremos agraciados aí por esses benefícios. E aí eu trago, né, algumas questões, né, que eu ainda não descobri, estou mapeando, estou conversando com pessoas que trabalham com o governo, usando soluções automatizadas, né? Qual que é o entendimento, né, e percepção sobre transparência algorítmica por parte dos usuários de sistema do Estado? Será que eles se preocupam com isso? Será que eles sabem o que é isso? Ou não? Ele simplesmente dá o play, deixa o modelo executar, ou no Python, ou em alguma outra linguagem, depois sai o resultado e vida que segue. Segunda questão, quais os benefícios ou impactos gerados pelo uso dessas ações automatizadas no Poder Judiciário? Porque uma coisa é a gente se deparar, né, com um modelo que tem uma acurácia incrível e falar, putz, era isso que eu queria, ótimo, ó, então tá aqui, você trabalhou em 1 ano, eu estou te pagando R$1.200.000, e aí a gente senta em cima disso e fica tranquilo, cruza os braços e sei lá. Quer dizer, inteligência artificial está revolucionando o mundo, não é de agora, mas como é que a gente faz, né, para a gente tirar o melhor dela, né? Como é que a gente aplica critérios, né, de explicabilidade, como é que a gente explica um modelo, e como é que a gente faz a auditabilidade de resultados gerados por uma solução baseada em IA, né? Como é que a gente faz o reverso, né? Então, eu executei um modelo, o meu modelo tem uma acurácia interessante, sempre funcionou, pelo menos na minha cabeça. Como é que eu faço isso, né? Peraí, então, mas sempre está dando isso. E se eu mudar a base de dados? Será que não tem algum viés por trás disso? Né? E a inteligência artificial, ela não sai criando modelos por si só, né? Quem usa a inteligência artificial são humanos. Como é que a gente opera isso, né? Como é que a gente faz isso? Ou como é que a gente, no desenvolvimento ou no tocante do projeto de uma solução baseada em IA, como é que a gente consegue nós entendermos aquilo, para que de alguma forma a gente consiga explicar isso para outras pessoas. E essas pessoas podem ser leigas ao tema. A gente tem que estar preparado para isso. E também como é que a gente faz essa auditoria desses resultados. Então, são coisas para a gente se perguntar. Então, são 3 questões isso aqui daria teses e teses de mestrado e doutorado. Eu até outro dia mostrei isso para o meu orientador do mestrado, e ele até brincou. Mas você vai querer responder tudo isso? Aí eu falei, não. Longe de mim. Longe de mim. Eu sei muito bem dos meus limites, e ele até deu risada. Ele falou, não, ainda bem que você não quer responder, você não vai querer responder tudo isso no seu mestrado, porque às vezes não dá tempo, e você pode acabar se frustrando. E algo que eu sempre trago para as minhas apresentações são dicas de conteúdo para que vocês continuem pensando no tema. A minha primeira dica é um documentário já super famoso, não é tão novo, da Netflix, chamado Coded Bias, onde essa pesquisadora do MIT, né, descobriu aí inúmeras falhas em relação à tecnologia de reconhecimento facial, que eu acho que, para mim, essa tecnologia é a mais polêmica de todas, disparado. Sei lá, eu não consigo
ver pontos positivos na mesma. Estou tendo a ciência que diversos países e órgãos mundo afora estão deixando de pensar em soluções envolvendo reconhecimento facial. Então, eu só conheço pontos negativos, mas eu gostaria de conhecer também pontos positivos que a mesma pode trazer. As minhas 2 próximas dicas são 2 livros, um chamado Algoritmos para Viver e outro um livro que foi da Cathy O'Neil, que foi traduzido recentemente. O título em português chama Armas de Destruição em Massa, né? Que é como que o Big Data pode aumentar, né, a desigualdade e deteriorar a democracia. São 2 livros muito bons. São esses 2 livros. E eu trago também um vídeo do TED, do Kai-Fu Lee. É um TED de 2018, que ele diz como é que a IA pode salvar a nossa humanidade. É um vídeo, sei lá, super bacana. Eu gosto muito de estudar e sempre que às vezes eu estou meio chateado ou meio triste com alguma coisa que aconteceu envolvendo IA, eu acabo assistindo novamente esse vídeo e ele dá um upzinho aí na minha moral. E para finalizar como dica, eu trago o perfil de 2 pesquisadores, o perfil deles, no link deles do Twitter. O primeiro deles é o Tarcísio Silva, a segunda é a Nina de la Hora. Ambos são brasileiros, eles estudam e postam sobre cibersegurança, sobre ética e inteligência artificial e sobre racismo algorítmico. Então, são 2 pesquisadores aí, se vocês quiserem segui-los, preparem-se. Sei lá, eu aprendo muito com eles mesmo. Eu achei esse Twitter outro dia, semana passada, eu achei ele incrível, sei lá, é um Twitter super bacana, né? Que a gente está fazendo e é o que a gente pode fazer no decorrer da nossa vida. Sei lá, os 43, fez um PhD, eu estou prestes a fazer 44, não comecei nem meu mestrado, mas em breve quero me embarcar nessa de doutorado também. Imagino que será uma jornada interessante. Aí tem a primeira maratona, tem o primeiro livro e por aí vai. E, para finalizar, eu deixo o meu obrigado aí mais uma vez, à Casa de Pesquisa Operacional e também deixo o link e o QR Code para vocês acessarem o PDF apresentado hoje. Gente, obrigado mais uma vez. E aí eu estou aberto a perguntas, a questionamentos, a qualquer tipo de comentário. Você pode colocar o QR Code lá novamente, ô Lucas? Ah, claro, desculpa, eu acabei... Espera só um instantinho. Espera aí. Pronto, professor Marcos. Oi. Tem o QR Code e também tem o próprio link. Tá, estou baixando aqui. Uma coisa que eu acabei não trazendo para vocês, porque deu um probleminha naquela hora, foi eu vou compartilhar a tela do Python para vocês, que agora funcionou aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu estou mostrando para uns alunos. Outro dia a gente estava falando sobre como a gente consegue, né, de alguma forma, explicar o funcionamento de uma instrução simples, de um algoritmo pequeno, né? Longe de mim achar que uma solução de IA seja uma série de ifs encadeados. Não, longe de mim. A inteligência artificial tem muitas outras coisas por dentro dela, tem comandos super poderosos, tem a normalização da base de dados, tem um monte de coisas envolvidas, né? Mas eu fiz um modelo simples na aula, foi algo bem caseiro, né? Onde eu pergunto, né, a nota final da disciplina, pergunto quantas faltas o discente teve, e aí eu faço um if, que é a instrução que possui em todas as linguagens de programação existentes. Então, existe if no Python, na linguagem C, no Java, no HTML, no Go e no PHP, entre outros. E aí eu faço uma pequena consistência. Aí eu falei para eles, então,
para você passar na minha disciplina, você precisa tirar uma nota, tirar pelo menos 6 e não faltar mais do que 2 vezes. Mas eu falei, ó, esse é o da minha disciplina. O do curso eu não sei. O do curso pode ser algo mais complexo, com outros ifs, com outras variáveis de entrada, com outras coisas, ou pode ser algo igual ou mais simples. Mas assim, a gente, ao desenvolver um modelo ou ao fazer uma análise de dados, a gente tem que estar preparado para a gente poder explicar para os nossos colegas e também para quem demandou aquilo para nós, falou assim, ó, eu resolvi fazer dessa forma. E a gente tem que, de alguma forma, documentar isso, porque documentar sistema é algo que também quem trabalha com tecnologia não gosta tanto ou não vê tanto valor assim. E a gente tem que documentar que a gente fez isso, apresentou para quem demandou a solução para nós, e esse alguém, de alguma forma, está ciente com aquilo. Ó, essa primeira release do software, da solução, foi baseada nesses parâmetros. Se em algum momento você quiser mudar os parâmetros desse modelo ou quiser incluir mais dados para o uso do próprio modelo, a gente desenvolve uma segunda release. O que eu vejo muito na área de tecnologia, né, a gente com pressa e também com a pressa nossa e também com a pressa do cliente, a gente acaba fazendo um puxadinho daquela solução e acaba não se preocupando tanto com isso. Nem com essa documentação e nem também até com o próprio entendimento daquilo que foi feito. E aí, depois de um tempo, o cliente te liga e fala assim, então, ó, sabe aquilo que você me entregou? Então, ó, eu estou sendo, sei lá, a gente fez um processo de auditoria aqui e o modelo está discriminando uma fatia enorme de clientes ou uma fatia enorme da população. Como é que a gente não viu isso antes, né? E aí, nesse meio tempo, aí fica aquela batata quente, né? O cliente coloca na mão da consultoria, a consultoria coloca na mão da equipe que fez a parte de análise dos dados, que coloca a batata na mão de quem fez o briefing do projeto e por aí vai. Então, a gente, de alguma forma, tem que estar pronto para lidar com isso em algum momento. Isso é simples de fazer? Não. Tem receita pronta para isso? Também não tem. Mas como é que a gente aprende a evoluir? Fazendo. Então, fazendo. Você fez uma análise, sei lá, você gerou uma visualização de dados incríveis lá no Google Data Studio. Aí você apresenta o dashboard para o teu cliente, nossa, então eu vou conseguir acessar isso na internet? Vai. Tá, e o que está por trás daquele dashboard? Peraí, ó, eu estou usando tal classificação, para chegar nesse resultado final, eu usei um modelo de regressão linear, eu usei um modelo de clusterização, eu fiz dessa forma. Por quê? Porque o usuário, no primeiro impacto, fala, nossa, isso era a solução dos meus problemas. Então, sei lá, eu tinha algo que talvez era executado ou era algo que exigia um esforço enorme para ser feito e agora eu tenho parte desse processo ou o processo todo já automatizado. Mas o que está por trás disso? Como é que a gente se preocupa com isso? Por quê? Porque talvez esse dashboard pode ser alguma coisa simples que talvez 2 ou 3 pessoas utilizem para tomar algumas decisões ou para municiar essas 2, 3 pessoas para uma tomada de decisão, mas às vezes é um dashboard que talvez uma empresa publique para o mercado. Ou que ela use esse dashboard para definir o score de crédito para os próximos clientes seus, ou o score dos seus futuros alunos da sua universidade privada. Então, olha quão importante é isso. Então, se a gente não tiver isso na mão e não souber explicar e também fazer essa auditoria, a gente, num curto, médio prazo, a gente corre riscos muito grandes de a gente se enrolar. E falar... E aí cai naquela frase de quem trabalha com tecnologia ou quem trabalha com a área de negócios e fala assim, então, quando eu cheguei já era assim. Ou essa solução já está aqui faz um tempo tal, e nunca ninguém contestou isso.
Tudo bem, nunca ninguém contestou. Mas será que a gente também não pode questionar talvez as nossas equipes internas ou talvez as nossas consultorias externas para falar, ó, isso que você fez da forma correta? Que critérios que você está utilizando aqui? Será que eu não consigo, a gente consegue fazer um teste por uma base de dados fictícia, só para ver se o resultado está dentro do que a gente espera? Porque a gente também tem que fazer isso, né? Eu vejo muita gente trabalhando com soluções de IA, né? E até nesse edital que eu comentei com vocês que eu estou em mão, eles citam, né? Que eles desejam que o modelo tenha uma acurácia de 85%. Aí você chega lá em 91%, você esfrega a mão. Mas esses 91% de acurácia, sei lá, está baseado no quê? Ou não? Nesse caso desse órgão público, com certeza, quem for quem for participar desse edital, né, submetendo uma solução, tem que estar preparado, porque em algum momento lá na seleção dos projetos, o cara vai perguntar, tá bom, ó, você está prometendo mundos e fundos, mas você vai conseguir explicar isso para nós? Porque talvez o tribunal passe por uma auditoria no futuro e a gente vai ter que ter essa informação meio que na manga. Não é que você vai rodar algo e vai me entregar algo depois de um mês. A gente precisa ter isso meio que de fácil acesso. Então, são algumas questões para a gente pensar. Espera aí, o que eu estou fazendo? Eu entendo, eu consigo explicar para os meus pares, eu consigo explicar para quem me demandou, eu consigo explicar para os superiores dessa pessoa ou dessa área que me demandou isso. Porque quando não dá problema, né? Ou quando um problema acontece, mas peraí, quem que fez isso? Quem que aprovou isso? Então, na verdade, isso aqui foi executado, foi demandado tempos atrás, tal. A gente gostou da solução, pagou a consultoria, ou resolvemos aqui internamente, o produto está no ar. Então, a gente tem que tomar cuidado e prestar questão a essas atenções, essas questões, por quê? Para a gente usar e extrair o máximo do potencial da inteligência artificial. É um papo, sei lá, eu apresentei isso do dia para uma turma e os caras falaram, professor, isso é meio filosófico. Eu falei assim, sim, pode ser. É coisa para a gente se pensar, né? Peraí, como é que eu explico um modelo de IA? Como é que eu explico que eu fiz algo e cheguei nesse resultado? Será que para chegar naquela acurácia pedida, eu testei a maior diversidade de dados possíveis e existentes para chegar naquilo? Ou não? Ou eu testei, sei lá, fui lá, entrei num gerador de dados aí da web, gerei lá 100 mil registros, não fiz segmentação nenhuma, fui fatiando, fui recortando e fui submetendo no meu modelo. Como é que isso funciona, né? E se mudar essa base de dados, né? E se a gente, sei lá, executar, sei lá, pegando perfis de alunos, de pessoas, de funcionários públicos de todos os estados do Brasil, ou não, a gente só vai pegar só de 3 e vai tomar isso como base. Como é que nossa base está segmentada, né? A nossa base para testar o modelo. É uma base onde tem 80% do público masculino e 20% do feminino? Como é que isso é tratado? E como é que eu trato o comportamento? Então, tem muita coisa para a gente pensar e para a gente se questionar. Como cidadão, como profissionais que trabalham com dados, como entes do direito, ou como pessoas que possam vir a ser impactadas por essas decisões, ou beneficiadas por essas decisões. Então, são alguns questionamentos aí que eu estou estudando e gostaria de trazer para vocês no dia de hoje. Sensacional.
Algo que eu não coloquei na minha apresentação, e eu vou colocar aqui no chat, é o meu ResearchGate do meu primeiro artigo que eu fiz. Coloca assim. Ele não está tão fidedigno assim, eu fiz algumas alterações Já e até em breve cliquei eu estou... o mesmo, já tem já uma revista acadêmica já olhando com bons olhos o meu artigo aí. Imagino que em breve terei minha primeira publicação. Estou tão ansioso como vocês estiverem. Quem já publicou, já esteve nas vésperas ou quando vocês estavam em vias de publicar o primeiro artigo de vocês. Estou bem animado e também, ao mesmo tempo, bem ansioso. Mas eu acho que não. Nos próximos meses deve sair alguma coisa, e assim que sair, eu prometo enviar aí para o professor Marcos, para ele poder compartilhar com todos. Esse assunto que o Lucas falou é um assunto, assim, na verdade, essa apresentação dele foi bastante provocativa, né? E nos chama realmente a uma reflexão, né? Porque aqui a maioria acaba que o que a gente gosta mesmo é de matemática, né? É de análise de dados, é de algoritmos, Mas essas questões que o Lucas levantou são problemas realmente reais, né? São problemas que a gente precisa se preocupar e que já estão batendo na nossa porta agora, e eu percebo, de uma maneira geral, que as organizações não se prepararam para esse momento, né? Eu percebo que a tecnologia ela está avançando, né? Você já tem tecnologias como o Watson, lá da IBM, né? Acho que é o Watson da IBM, né? Você já tem tecnologias como o Watson, já tem outras tecnologias que, né, estão vindo, e as organizações elas estão meio que sendo levadas a reboque, né? O problema acontece, como o exemplo que o Lucas deu, né? Havia um viés lá no julgamento, e aí agora está tendo uma enxurrada de recursos. Quer dizer, as pessoas só estão pensando no problema depois que o problema já está estabelecido, né? E eu penso que isso realmente deve ser uma preocupação, né? Na verdade, o Lucas tocou em vários pontos aí que de vez em quando a gente conversa aqui na Casa da Pesquisa Operacional, né? Ele tangenciou, acabou passando em vários aspectos que nós sempre conversamos, a própria questão da estruturação do problema, do entendimento do problema, né? Como ele disse, né, muitas vezes você desenvolve uma solução de IA para o cliente e lá na frente o cliente, opa, não, mas não era bem isso que eu queria, agora eu preciso auditar, não sei como fazer. Isso tudo acontece por quê? Isso tudo acontece porque aquela primeira fase, que é a fase do entendimento do problema, ela foi negligenciada, né? Aquela fase de entendimento do problema foi negligenciada, aí a gente acaba desenvolvendo um produto, desenvolvendo uma solução que não era bem o que o nosso cliente precisava, né? Uma outra questão interessante que eu achei que o Lucas pontuou é que, uma vez, isso parece que aconteceu até na Marinha Americana, um exemplo. Eu tenho lá uma solução, um algoritmo, que pode estar sendo utilizado no setor judiciário ou em qualquer outro setor, né, qualquer outro segmento. Naturalmente que as pessoas vão tender a seguir o apoio à decisão que aquele algoritmo oferece, né? Então, eu tenho lá um algoritmo que calcula lá a pena baseado na jurisprudência, né? Baseado nas penas anteriores. Ele chega lá à conclusão que aquele réu
tem que pegar 17 anos de cadeia. É claro que, guardadas as devidas proporções, o juiz vai olhar a sentença lá, olhar o resultado, né? E vai dar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não vai fugir muito disso, né? Se o algoritmo propõe 17 anos, o juiz vai dar lá 18, 18,5, 16. O juiz não vai... dificilmente o juiz vai desconsiderar aquele 17 anos e vai dar 30 anos. Ou vai desconsiderar aqueles 17 anos e vai absolver o réu. Dificilmente, né? Justamente porque ele sabe que há uma tecnologia, que há um algoritmo, que há uma matemática por trás. Então, olha a armadilha do apoio à decisão, né? O apoio à decisão, ele pode ser uma solução, mas ele também pode ser um problema, se ele for mal empregado, né? Sim, porque, sim, professor Marcos. Né, dependendo da situação, o réu é inocente. Pode haver alguma sutileza no processo que o algoritmo não tenha levado em consideração, né? Que só uma capacidade de avaliação humana seja capaz de... Não, esse cara não é um assassino. Eu estou vendo aqui, embora o algoritmo tenha dado esse resultado, esse cara não é um assassino porque eu estou vendo que tal depoimento não está batendo, não sei o que, papapá, eu vou absolver. Só que nenhum juiz vai fazer isso. O juiz não vai desafiar um algoritmo, né? É o que eu estou falando, ele vai acabar dando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não vai fugir muito do cálculo feito por aquele algoritmo. Não vai fugir, né? E isso é um perigo muito grande. Eu acho que, né, a gente tem que tomar cuidado. É o que eu sempre falo, a PO ela trabalha com apoio à decisão, mas é como nós sempre falamos, com apoio à decisão. Ela não decide pelo decisor, né? É aí que está o perigo, quando a PO começa a decidir pelo decisor. E a coisa está começando a caminhar nesse sentido. É aí que está o perigo, né? Eu li um artigo esses dias não, já faz alguns anos, sobre a aplicação desses métodos, né, da PO, inteligência artificial e tal, na Marinha Americana. Todo navio da Marinha Americana, ele leva consigo, um oficial especializado em pesquisa operacional. Igual nós temos aqui na Marinha, né? Nós temos vários comandantes com mestrado e doutorado em PO, a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Existe também, né, os oficiais lá que fazem o curso lá de pesquisa operacional lá na Naval Postgraduation School, em Monterrey. E aí, o que acontece? Toda vez que os navios suspendem, eles levam um oficial de PO embarcado no navio. E aí, o oficial tem vários algoritmos instalados no laptop dele, né? E aí, quando temos que decidir quantos mísseis lançar. Então, esse oficial de PO abre lá o laptop, peraí, baseado aqui na disposição dos navios, na distância do alvo, não sei o que, papapá, tem que lançar 3 Tomahawk. Aí o comandante vai lá, lança 3 Tomahawk. Aí, o navio tem que detetar o submarino que está a 200 milhas. Aí chega lá o oficial lá de PO, né, abre lá o seu computador, gera lá um algoritmo, olha, para maximizar a probabilidade de detecção desse submarino, o navio tem que pegar o rumo 130 com velocidade de 32 nós. Aí o comandante, né, rumo 130 com 32 nós. Então, observa, né, nenhum comandante de unidade, nenhum comandante em sã consciência, esse apoio à decisão, ele deixa o comandante do navio numa posição muito desconfortável, né?
porque o oficial de PO está ali, apoiou a decisão. Se o comandante não segue e dá algum problema, ele vai ter que se explicar por que ele não seguiu. Né? O cara falou, ó, tem que lançar 3 mísseis Tomahawk. Aí o comandante do navio vira e fala, não vou lançar apenas um míssil. Se ele lança um míssil e erra o alvo, depois o comandante do navio tem que responder lá para a corte, vem cá, o senhor não tinha um oficial de PO que disse que era para lançar 3 mísseis? Por que o senhor não lançou? Né? Então, se ele não tiver a explicação muito bem fundamentada, não lancei porque a minha experiência, pipipi, papapá, papapá. Só que o cara tem que ter um conhecimento técnico absurdo para ter essa segurança. Né? A tendência natural é o comandante seguir cegamente o que o cara da PO está falando. Né? E isso está gerando um problema lá nos Estados Unidos. Porque, sendo assim, para que serve o comandante? Né? Se o cientista ali de PO diz para acelerar, ele acelera. Se diz para lançar 3 mísseis, ele lança. Se diz para parar máquinas, ele para. Se diz para atacar o submarino, ele ataca. Então, para que serve o comandante do navio? Se as ordens já vêm prontas para ele, ele não decide nada. Ele só faz o que o algoritmo manda. Né? É requisito para ser comandante, tem que saber PO. Pronto, resolvido. Então isso tem causado um problema lá nos Estados Unidos, né? Porque os comandantes eles se sentem pouco à vontade de não seguir aquilo que a PO está indicando para eles fazerem. Né? Então, realmente, eu acho que assim, é uma reflexão muito grande, né? Esse assunto que o Lucas trouxe, que ele trouxe especificamente falando no setor judiciário, mas eu acho que, na verdade, ele se estende para todas as outras áreas de atuação, né? Seja econômica, né? Todas as outras áreas, como ele falou, né? O Lohan trabalha com carteira de alunos, né? Então, a mesma coisa, você vai fazer um algoritmo, vai clusterizar, como é que esse algoritmo é feito? Né? Para, de repente, não discriminar uma categoria de pessoas, de alunos que possam ir para aquela escola ou não. Então, isso é um assunto muito sério, é um assunto muito... e que a gente precisa tá ligado, né? Tá antenado a isso. Né? Professor, estava jantando com a minha esposa, estava assistindo o jornal local aqui de São Paulo, aí estava falando da abertura das inscrições para o FIES, que é um fundo de financiamento estudantil do governo federal. Uhum. E aí estava falando, né, que parece que são 69 mil vagas, o jornalista, lá o repórter citou alguns critérios, né, e aí eu fiquei pensando, será que por trás dessa seleção tem um algoritmo ou não tem? Ou só, se você tem aqueles critérios, sei lá, não sei, não lembro os critérios agora, mas se eu não me engano, acho que era uma renda familiar de até 3 salários mínimos, você tem que ter, com certeza, o segundo grau completo, não me lembro se ele citou alguma coisa de você ter estudado o segundo grau ou o primeiro grau em escolas públicas, eu não lembro disso, mas assim, será que é só você, tendo os critérios, claro, e tendo a vaga disponível, você é o escolhido, ou tem um algoritmo por trás que dá uma selecionada? Então, sei lá, são 69 mil vagas. Vamos dizer que apareçam, sei lá, 100 mil inscritos. Não sei se tem tudo isso, eu não sei se é muito mais do que isso. Será que tem um algoritmo que desses 100 mil pega os 69 elegíveis, 69 mil elegíveis? Como é que faz? E de um ano para outro, esse algoritmo, alguém dá uma olhadinha nele ou não? Não dá, não assim, dá. Eu não sei, eu não consigo responder. Ou a gente está usando, talvez, um algoritmo, que é aquilo, né? Você chega na empresa, ou não sei como é que funciona em órgãos do governo, então, a gente sempre usou isso, tá bom? Tá aqui o sistema, tá aqui o modelo, ele calcula um score assim, assim, assado, se dê por contente.
Você está chegando na empresa naquela hora, você fala, tá bom, beleza. Só que Mas você se começa a você se questionar. trabalha numa empresa, uma planilhazinha do Excel é a planilha que o cara usa há 10 anos? A mesma planilha, Então, calcular o... aí, Né? sim, quanta coisa. Então, Ninguém assim, vai lá e muda a planilha. E olha, e se alguém for lá e tirar a macro lá da planilha, olha, dá um Deus nos acuda, chama o menino, o cara não pode sair de férias porque só ele mexe nessa planilha. é verdade. É Não, um mas é isso mesmo. problema, né? Não, a gente dá risada, mas é isso mesmo. É uma coisa muito crítica. Pois é, Sei lá, é uma mexendo coisa... com a vida das pessoas. Sim, é uma coisa muito crítica, porque numa dessas você pode acabar contemplando, sei lá, quem não deveria e acaba excluindo quem está precisando de mais. Exatamente. Mas Exatamente. longe de mim, eu trouxe esse contexto do FIES, porque eu vi na TV hoje, mas eu não tenho prova de nada, eu não tenho, não Não, é estudei, só não sei se uma... tem um algoritmo. É só uma só... observação para a gente contextualizar no tema de hoje. É só uma Mas, assim, provocação. é só uma provocação. Quer dizer, isso deve... E essas provocações também cabem também em outras seleções Sim. ou em outros programas do governo. Sei lá. Sim. Não só no governo, mas também na iniciativa privada, Sim, né? também na iniciativa privada. Sim, com certeza. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Davi, tranquilo? Professor, boa noite, turma. Eu acho que... Opa. Não, vai lá, Davi. Oi, Rafael, tudo bom? Rapidinho. Quando a gente fala em justiça, a gente arremete logo para aquele erro da estatística, né? Erro tipo 1 ou tipo 2. O que é menos letal? É acusar o inocente ou é abonar a falta de um criminoso, né? Então, não pode ser, como o senhor estava falando, não pode ser só um algoritmo também, né? Eu acho que o juiz também ele pode apoiar-se na decisão, como ela foi estruturada, e ele usa também a experiência dele. Não que ele vai fazer o julgamento apenas com o sentimento, né? Mas ele pode aliar isso à razão e ao sentimento e ter uma decisão mais assertiva. Mas quando a gente fala de justiça, o que vem logo à cabeça, principalmente a gente dessa área aqui, né, provavelmente do grupo, vem logo o erro da estatística, tipo 1 ou tipo 2. Né? Mas parabéns aí pela palestra aí ao professor. Ô, Davi, até em cima disso que você comentou, e já fazendo um paralelo ao que o professor Marcos comentou agora do caso da Marinha, eu ouvi falar que parece que na Europa já tem alguns... que a inteligência artificial está sendo usada para resolver, sabe, litígios de pequenas causas. Eu, como não sou do meio jurídico, eu não sei se eu estou usando o termo certo. Então, sei lá, eu, Davi, sei lá, eu, Lucas, estou, sei lá, processando o Davi porque o Davi bateu no meu carro e não quer pagar o carro. Alguma coisa do tipo. Em vez de a gente, sei lá, ir para uma justiça demorada, tal, eu tive que pagar o funileiro do meu carro, eu trabalho de Uber, fiquei sem ganhar dinheiro, pronto, pus o Davi processei o Davi. Então, tem alguns tribunais desses pequenos conflitos que já isso está sendo estudado, já tem alguma coisa em execução fora do país. Para quê? Para a gente não ter uma pessoa física para decidir isso. Peraí, então, ó, o Lucas tem tais e tais argumentos, o Davi tem... O Davi ou David, desculpa, não sei se eu falei seu nome errado. Davi. É Davi mesmo. Davi tem os seus argumentos também, tem suas provas, tá bom, ó, então vamos fazer alguma coisa amigável. Então, ó, a IA confrontou as duas coisas e falou, ó, Davi, o Lucas tá solicitando que você pague lá R$4.000. Você tem seus argumentos, o Lucas tem o dele, não vamos fazer 4 mil, vamos fazer 2 mil, pode ser. Então, e aí, imagina se a gente trouxer isso para o nosso cenário. Daqui a pouco, talvez, para esse tipo de causa, a gente não precisa de um juiz. A gente não precisa de algo que demore 6, 8 meses, ou às vezes 10 anos. A gente precisa de algo, sei lá, para esse tipo de situação, para esses pequenos litígios, que é isso que eu estou falando, eu vejo isso com bons olhos. Mas a gente não vai precisar, sei lá, de
um fórum, de um processo longo, demorado, de uma coisa que, sei lá, que ultrapassa, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos, que pode ser resolvido, sei lá, por um modelo. E esse modelo ser acompanhado ou de forma parcial ou com mais afinco por um juiz capacitado. Olha quanta coisa que a gente vai conseguir, sei lá, desenrolar e decidir que está super parada. Que às vezes transfere de vara para vara, troca o juiz, aí troca o advogado, aí uma das partes vem com uma... Não que eu estou querendo simplificar o direito, muito pelo contrário, não. Eu vejo isso como uma inovação que está sendo já estudada lá fora e que em algum momento pode chegar aqui no Brasil. E para esses pequenos assuntos, para essas pequenas disputas, sei lá, será que a gente precisa de algo demorado, algo complexo, ou a gente pode inovar? Claro, com o apoio do humano. Não sei, são coisas para a gente se questionar aí. Eu acho que o desafio que a gente tem aí é enorme. Fala, Rafael. Rafael, acho que ia falar alguma coisa. Que o professor Lucas fez um link que eu acho interessante, que é... Recentemente eu fiz a disciplina de interface humano-computador, mas é muito focada em web design, produto, design normal, design de móveis, qualquer coisa, mas passa bem longe desse ponto de modelos explicáveis. Trazer esse conceito de design socialmente consciente, né, design universal para dentro da IA, é uma coisa que é bastante do meu interesse. Eu ia perguntar se tem alguma referência nesse sentido, porque para o UX e para a experiência de usuário e interface, tem bastante coisa, mas no sentido de explicar, em especial Deep Learning, a gente não vê basicamente em lugar nenhum esse tipo de preocupação. O máximo que a gente vê talvez seja se preocupar com a visualização que a gente vai apresentar ou com o linguajar que a gente vai usar para o público para explicar, mas teria alguma referência boa para buscar sobre isso? Assim de bate-pronto não, mas se você quiser passar seus contatos para mim no privado, eu posso pesquisar alguma coisa e te enviar ou por e-mail ou por algum aplicativo de mensagem. Claro, se você me autorizar também para isso. Claro. Sim, de bate-pronto não. Não, eu sempre gosto de perguntar, porque eu também gosto de respeitar a privacidade das outras pessoas. Mas se você, sei lá, quiser se sentir à vontade para passar seu e-mail por aqui, e aí eu dou uma pesquisada, acho algum artigo ou alguma bibliografia para te passar sobre isso. Para a gente, talvez possa falar no plural, né? Que a gente encontra uma solução genial assim e fica essa barreira de comunicação é forte, principalmente se não for para outro especialista, no caso, fica bem complicado e vai escalando muito rápido. Sair do machine learning já não é uma coisa para explicar para qualquer um, não é pedestre chegar e passar para qualquer pessoa. Chegou no deep learning, joguei aqui nessa rede e a mágica aconteceu, né? Não é por aí. Realmente. Sim, mas eu topo colaborar, sim. Se você passar seus contatos para mim no privado ou por aqui mesmo, se eu achar, eu procuro para ti, e aí eu te envio, e aí a gente, sei lá, troca algumas figurinhas, sei lá, alguma coisa do tipo, que a ideia é aprender em conjunto aí. Perfeito. A ideia aqui da Casa da Pesquisa Operacional é exatamente essa, né? É promover esse encontro, né? Se desse encontro aí entre o Rafael e o Lucas já saiu uma solução, saiu uma discussão que vai melhorar a sociedade, que vai melhorar o Brasil, que vai, enfim, eu já me dou por satisfeito, né? Porque justamente esse é o nosso objetivo, né? Tornar esse conhecimento disponível e formar esse grande networking nacional, né? Esse grande networking aí, brasileiro em torno da pesquisa operacional.
Esse que é o nosso grande objetivo. E aí, professor Éder, tudo bem? Mestre, eu entendi muito bem que nós tivemos que ensinar muito a pesquisa, a inteligência artificial, seja com estatística, com dados, com pesquisa operacional, e agora está na hora da gente aprender com a inteligência artificial. E o caminho, pelo jeito, parece ser bem longo. É longo, é longo. Eu tiro por base, por exemplo, que nem aqui em casa, para quem não me conhece, eu sou nerd de computador nível hard, né? Então eu tenho, por exemplo, eu não vou falar o nome dela, vou falar Lelê, que senão ela começa a falar aqui comigo. Eu tenho a Lelê espalhada pela casa inteira aqui, né? E ela controla ar-condicionado, ventilador, iluminação, a fechadura da frente da minha casa, o que mais? Câmera, alguns eletrodomésticos. E eu achei que eu ia me divertir, né? Na verdade, eu estou aprendendo muito com ela. E a gente tem que começar a aprender a conviver com a inteligência artificial, porque é um negócio que está muito próximo da gente. Eu lembro que uma palestra que eu fiz para o pessoal de uma outra universidade, eu ainda comentei isso daí, né? Que eu fiz um paralelo com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, no qual tinha lá um supercomputador chamado HAL 9000, de um roteiro que teve como consultoria o grande Minsk, e ele falava lá, né, que qual que é a interface melhor para você falar num supercomputador lá no longínquo futuro do ano de 2001. Eu falei, então, tem que ser uma interface baseada em voz. Tá bom, e como é que ele vai ficar sabendo de tudo que acontece dentro da estação espacial? Então, tem que ter um super sensor, um olho emblemático que ouve, escuta, que nada mais é o que a gente tem hoje de IoT. E o pessoal, eu lembro que o meu pai comentou comigo que ele assistiu esse filme no cinema em 1969, e ele olhou e falou, nossa, isso daí a gente talvez nunca vai conseguir ter, e a gente tem isso na mesa. Eu tenho 9 dessas espalhadas na minha casa, e a gente tem muito que aprender com elas. Esse filme é muito legal, né, cara? Eu adoro esse filme. Não, mestre, outra coisa, mestre. Esse filme foi escrito em 68. Olha o que os caras imaginaram em 68. Eu uma vez passei esse filme na aula e nunca mais eu passei. Um trecho, né? Tem aquele trecho de uma vez eu estava dando gestão da tecnologia e da inovação. Aí eu passei aquele trecho que o macaco tá ali a macacada, né? E aí tem uma poça d'água, né? E aí ele quer se aproximar e beber água, os outros macacos expulsam ele, né? Aí ele fica batendo com um pedaço de osso, fica batendo numa pedra, bate, 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 bate. Aí chega uma hora que ele bate com o osso, aí a pedra abre, ou um pedaço de osso, a pedra quebra. Aí ele olha para aquele porrete, olha para a cabeça do outro macaco, né? E aí vai lá com aquele... um negócio chamado guerra. E assim nasce um negócio chamado guerra, exatamente. E aí ele vai lá com aquele pedaço de osso, né? E sai dando ossada em todo mundo, né? E aí dá uma porretada em um, dá em outro, e aí vai lá, bebe a água, faz aquela macacada. E aí a cena, assim, que para mim é mais simbólica, é que ele, assim, num momento de glória, né, por ter dominado toda aquela satisfação de bater, olhar para cima, em câmera lenta. Exatamente. Esse, para mim, é o momento mais simbólico do filme. Aquela satisfação de bater, 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 e aí ele joga o osso para o alto, e aí o osso se torna um satélite, se torna né, na órbita da Terra, né? Quer dizer, né, a questão da violência, da guerra, da evolução tecnológica, né? Quer dizer, aquele tônus da violência, né, que gerou esse nosso avanço tecnológico, né?
esse nosso impulso, né, de violência que acabou proporcionando todo esse avanço, e aí naves espaciais, e enfim, né? Aí eu perguntei, né, pedi para eles fazerem uma resenha, né? E aí, você viu esse trecho? E aí, o que você viu, né? O que você entendeu? O que tem a ver com gestão da tecnologia e da inovação? Aí um foi lá, um respondeu, bem, eu vi um macaco jogando osso para o alto. Eu falei, tá certo. É isso. E tu é cego, meu. Foi isso mesmo, não posso dizer que está errado. É isso mesmo. Houve um macaco jogando um osso para o alto. É isso mesmo, tá certo. Fui lá, dei, tá lá. Filho de Tá. Newton mesmo, né? Você é um filho de Newton. Eu, nas minhas aulas, falo assim, tá bom, eu vou te dar meio pelo esforço. Não, eu dei 10. Eu falei, não, dei 10. Era o mesmo, um macaco jogando um osso para o alto. É verdade, ele respondeu, né? Quer dizer, eu que fiz mal feito, né? A dinâmica, né? Ou não me fiz entender, ou escolhi mal o filme. Realmente, do jeito. O que eu entendi? Eu entendi que o macaco jogou o osso pro alto. Tá certo. Né? Eu que estava errado, pô. Né? Então, enfim, né? Mas esse filme, para mim, é fantástico. Esse para mim, é um dos melhores. Esse é. Né? Bem, meus amigos, então é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. É o que eu sempre falo, a casa é nossa, né? A Casa da Pesquisa Operacional é nossa, ela só funciona, como eu sempre falo, ela só funciona se eu tiver o apoio de vocês, né? As nossas atividades são feitas por vocês e para vocês, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Professora Alessandra está sempre aí acompanhando. Obrigada, professor Marcos, foi um prazer. Hoje foi muito legal estar com vocês. Esse papo com o professor Lucas foi muito bacana. Obrigado ao Davi, que está sempre com a gente, o Éder, e principalmente o professor Lucas, que veio colocar mais uma pulga atrás da nossa orelha. Olha, eu já não sei mais nem o que estudar, cara, porque cada um que chega apresenta. Pois é, eu já nem sei mais o que estudar, eu já joguei a toalha, né? Eu já joguei a toalha porque vem um, apresenta um método novo, vem outro, apresenta um algoritmo, vem outro. Agora veio o Lucas, acabou de jogar uma pá de cal em cima do. Né? Então, cada dia. A gente precisa atualizar o ditado lá, não é só sei que nada sei. É só sei que nada sei mesmo. Professor Marcos, o senhor levantou foi a bandeira, agora a gente está unido. Não jogou a toalha, não, levantou a bandeira da PO. Pois é, então é uma loucura, cara. Cada um que vem traz um tema novo e nos causa uma inquietude tremenda, né? Porque a gente vê que realmente a gente não sabe nada, né? Que a gente precisa estudar muito, né? Tá? Então, mais uma vez, professor... Ô, professor, fala. Não, a gente tem que continuar estudando. Eu acho que, em alguns momentos, eu gostaria de criar um clone meu para conseguir estudar e conseguir absorver vários assuntos ao mesmo tempo. E no momento seguinte, eu apertar um botão e todos esses clones voltarem a ser um Lucas só. Porque é tanta coisa, sei lá, interessante para a gente estudar, tanta coisa que cativa a nossa atenção. Mas eu sempre gosto de ver, assim, de focar numa área, de dedicar mesmo, mas isso é uma receita própria, e em algum momento dar uma desviada, ver umas coisas assim, ter contato com outras áreas, com outros temas, que eu acho que isso sempre enriquece, e além das conexões que você acaba fazendo. Mas então, é justamente aí que está a sinergia aqui da Casa da Pesquisa Operacional, né? Como cada um, professor Éder se dedica a uma área, eu me dedico a outra área, Davi se dedica a outra área, Leandro se dedica a outra área, e nós estamos sempre interagindo, aprendendo um com o outro,
Então, quer dizer, nós temos a possibilidade de cada um se aprofundar na sua área, mas sempre flertando com outras áreas, né? E é justamente dessa sinergia que a gente consegue, né, aprender cada vez mais. Você não fica ali com aquela miopia, né, com aquela visão míope, só ali dentro da sua área, né? Então, acho que... Mestre, o problema também é assim, a gente gosta de um monte de área, e eu não consigo nem estudar toda a PO que eu gostaria de estudar, esse é o problema. Não falo nem PO, vamos botar aí, sei lá, eu gosto mais de estatística. Você não consegue estudar nem toda a estatística. Não vamos botar nem PO, porque PO, então, nem se fala, pô, né? Vou estudar grafos. Você vai morrer e não vai estudar tudo de grafos. Então, quer dizer... Olha aí, mestre, eu quero estudar análise de dados, né? Não aparece aqui, não aparece. Olha o tamanhinho do livro, 1016 páginas. A criança. Olha o tamanho da criança. Se cair na cabeça, sai daí em cima da minha mesa. Se cair na cabeça de um, mata, né? Melhor que esse daqui, só o Hillier mesmo. O Hillier é mais pesado ainda. Então é isso, meus amigos. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Lucas. Obrigado a todos aí, professor Marcos, Casa de Pesquisa Operacional, a todos. Obrigado aí por me receberem, obrigado por ficarem aí já mais de 10 horas. Obrigado por todo mundo aí. Foi uma troca muito boa de experiência. Falou, então. Boa noite, pessoal. Amanhã temos... Boa noite a todos. Amanhã temos uma live aí com o Magno, né, que vai falar sobre logística sob incerteza, né? Então vai ser uma live aí muito bacana também, tá? Até amanhã, pessoal. Amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau a todos. Boa noite.